terceiro dia da criação. Nós vamos ver que tem... Eu peço que vocês, se vocês estiverem anotando, peguem um lápis, peguem uma canetinha, porque nós vamos falar aqui bastante coisa, tá bom? Esse terceiro dia da criação tem coisas muito profundas que a gente precisa observar, né? Eu não sei, assim, teve algumas coisas que eu pensei em colocar mais, porque será que vai ficar muito grande, será que vai ficar... Mas enfim, graças a Deus o Senhor com certeza está guiando para que a gente possa entender realmente o Evangelho ali em cada dia da semana. Queridos, veja só, os textos que nós estamos utilizando, se você reparar, eu estou citando como base um livro chamado O Evangelho da Criação. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, nós vamos orar, mas é importante eu comentar isso aqui, né? Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas ainda não. Veja só, esse livro em si, o autor dele é Elliot Joseph Wagner. Quem é Elliot Joseph Wagner? É um dos mensageiros que em 1888, se você for abrir, anote aí, Testemunhos para Ministros, página 91, ele fala assim: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. E aí lá no finalzinho do texto ela fala: essa é a mensagem que Deus manda pregar ao mundo e que será regada com grande medida do seu espírito, ou seja, com a chuva serôdia. Então em 1888, talvez você conheça ou talvez não, mas em 1888 Deus enviou esses dois pastores, Jones e Wagner. E esses pastores trouxeram uma mensagem ali, e depois também, né, nos anos seguintes. E essas mensagens que o Espírito de Profecia diz, são essas mensagens que o Senhor vai trazer a chuva serôdia para a sua igreja. Então, quando a gente fala assim, eu quero dar o alto clamor, se você quer realmente participar do alto clamor, você precisa urgentemente ler alguns livros. Nós já comentamos aqui alguns, que é Estudos sobre Fé, deles dois, Vivendo pela Fé, que é esse aqui, que eu vou tomar como base ele também nessa palestra de agora. Vivendo pela Fé também, a de A.T. Jones e a J. Wagner. Outros livros, que é a Mensagem do Terceiro Anjo, que é extremamente urgente. A.T. Jones também, que é o autor. Tem outros livros também, como Graça ou Pecado, Quem Reinará. E outros também que a gente vai comentando também ao longo dos semanas. Esse que eu estou citando durante essas palestras, agora, enquanto nós estamos aqui, nós não temos no Brasil ainda. Ele de forma física. Quem traduziu, na verdade, é o irmão Valdomiro Polidoro, da editora Sementes da Verdade. Esse livro, creio eu, que deve estar saindo aí nos próximos meses. Ele está precisando de recursos para poder estar publicando esse livro. Mas como a gente está percebendo, é um livro extremamente profundo e que nós estamos vendo realmente a mensagem da justiça pela fé na criação. Então, assim, o que nós estamos tratando aqui, eu creio de todo o meu coração que cada palestra dessa, não só essa, mas todos que estamos ouvindo aqui nesse congresso, são gotas da chuva serôdia. Amém. Porque o Espírito de Profecia disse que a mensagem que o Senhor enviou por esses homens é a mensagem que o próprio Senhor vai regar com o Espírito Santo para finalizar essa obra que já está há tantos anos atrasada. Então, para quem não conhece a história, compre um livro chamado Anunciando o Alto Clamor, de um homem chamado Cameron Schofield. Ele está vivo ainda. Para quem nunca viu esse livro aqui, ó, está aqui. Anunciando o Alto Clamor. Luz Progressiva de 1888. Aqui ele vai mostrar coisas muito impressionantes. Inclusive, eu acredito que esse foi o livro que mais me inspirou a levar avante essa mensagem. Por quê? Porque aqui ele fala uma coisa que nunca saiu da minha mente. Ele diz o seguinte, que Cristo voltaria ali em 1888, quando Deus enviou a mensagem da justificação pela fé. Ele fala que se o povo tivesse aceitado ali, né, se os líderes tivessem aceitado aquela mensagem, em 2 anos seria suficiente para o povo estar pronto e Cristo retornar nas nuvens do céu. 2 anos. Só que ele fala aqui que ele faz a comparação entre o que aconteceu em 1888 na igreja adventista com Cades Barnea, o que aconteceu com o povo de Israel ali perto quando eles estavam para entrar em Canaã. Por quê? O que aconteceu com o povo quando estava prestes a entrar em Canaã? Tinha tudo para entrar. Deus enviou 2 homens para dizer a mensagem correta, se me dá para entrar agora. Quem foi esses 2 homens? Josué e Caleb. E Josué e Caleb falaram, podemos entrar em Canaã, Canaã já é logo ali. Mas os outros disseram o quê? Não, olha os gigantes. E aqui esse livro mostra, né, que
a contrapartida na igreja adventista foi exatamente isso. Deus novamente enviou 2 homens, Jones e Wagner, para trazer uma mensagem que dizia assim, ó, Canaã é logo ali, a gente pode entrar. Só que a mensagem, muitos nem sequer sabem que existe essa mensagem de 1988. Muitos nem sequer conhecem Jones e Wagner, nem sequer conhecem os livros. Mas em nome de Jesus Cristo nós iremos conhecer. Amém. Se você realmente quiser fazer parte do Alto Clamor, você precisa ler esses livros. Você precisa. Mesmo que você ouça palestras, se você não pegar o livro e ler, você não vai dar chance para o Espírito Santo impressionar seu coração com a leitura. Então é de extrema importância um livro como esse aqui. De extrema importância. Ore a Deus, peça a capacidade de leitura. Deus vai lhe dar. Peça compreensão, peça velocidade na leitura. E Deus vai lhe dar isso. Porque, queridos, nós não temos mais tempo. Cristo já era para ter voltado há muitos anos. E nós estamos ainda aqui nessa terra, esperando o que mais? Mais nada. Já era para ele ter voltado. Mas o que me dá esperança é que esse livro fala aqui também, ele vai contando aqui no texto do Espírito de Cera, que em 88 a mensagem veio e em 2 anos Jesus voltaria. Mas aqui ele mostra claramente que quando essa mensagem for retornar, quando essa mensagem retornar, quando o povo começar a entender o que é a mensagem de 88, que é exatamente o que estamos tentando mostrar aqui, você vê quanta profundidade existe nessas mensagens. Isso aqui é pouca coisa. Tem muito mais coisa no livro Estudo sobre Fé. Esse livro Vivendo pela Fé, eu vou usar ele hoje também para a gente ver. Mas quando o povo, esse livro conta isso, quando os adventistas começarem a saber que existe essa história e começarem a entender a mensagem, eles dizem assim, ó, dessa vez o povo vai entrar em Canaã. Amém. Amém. Quando eu li isso, me deu uma esperança gigantesca. E é por isso que eu tenho tentado cada vez mais levar isso para as pessoas conhecerem que muita gente nem faz ideia de que essas coisas existem. Não faz ideia. Mas é exatamente esses livros, ó, que trazem a mensagem da chuva serôdia, queridos. São esses livros que vão fazer diferença. São esses livros que vão lhe dar mais ânimo para você ler a profecia. Eu digo isso por experiência própria, eu poderia contar muitas coisas aqui, mas temos que adiantar aqui. Mas esses livros vão trazer o reavivamento que com certeza você deseja. Porque esse livro aqui vai lhe dar um fervor espiritual gigantesco, estudo sobre fé, vivendo pela fé. Esse livro é do céu no alto clamor. Esse livro aqui é maravilhoso demais. Muito maravilhoso. Então, leia. Leia, 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 leia. Por favor, leia. Quando você sair desse congresso, pegue os livros, compre, leia. Porque realmente vai fazer toda a diferença. Toda. Isso é verdade, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza disso. Vamos orar para que a gente possa entrar então no terceiro dia da criação. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de termos sido perdoados de todos os nossos pecados nessa noite, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém. Ó Deus, também está escrito: desfaçam as tuas transgressões como a neve, os teus pecados como a nuvem. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos agora pedir ao Senhor entendimento para a tua palavra. Nos faz entender essa mensagem que vai preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus, Senhor. Nos ajude, não temos muito tempo, Senhor, pelo amor de Jesus, Pai. Opera em nosso coração agora, Deus. Amém. Nós só podemos viver o aqui e o agora. Nós não temos, ó Deus, o amanhã nem depois, mas é agora, Pai. Por isso, Pai, pedimos que nesse exato momento o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós para as Escrituras. Nos dê compreensão, nos ajude a manter o foco. Não permita que Satanás desvie a nossa mente nem por um segundo, Senhor. Porque isso diz, com certeza, Pai, não é só um ponto de salvação, é uma linha, é uma reta, é um caminho de salvação, Senhor. Por isso que pedimos, Pai, nos faça compreender, para que possamos levar isso para o mundo com poder e grande glória, Senhor. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu já vou projetar aqui também. Gênesis, capítulo 1, verso 9 e 10. Nós já passamos pelo primeiro dia da criação, passamos pelo segundo, e agora vamos entrar no terceiro. Vou te fazer uma pergunta. O que Deus fez no terceiro dia da criação? Quem lembra? Sem olhar. Sem olhar. Tem música, né? Também que conta isso. Quem lembra? A vaca separou.
nascer das plantas, preparou a terra. Muito bom. Vamos ver detalhe por detalhe o que foi que ele fez no terceiro dia e o que isso tem a ver conosco. Gênesis capítulo 1, olha só o verso 9, diz assim, ó, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Acabou aí o terceiro dia? Não, olha o verso 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então, no terceiro dia, a primeira coisa que Deus faz, ele faz com que as águas se ajuntem no lugar dos céus e aparecesse a porção seca. E aí Deus chama a parte seca de terra, e ao ajuntamento das águas ele chama de mares. Depois que ele faz isso, e agora sim você tem a parte seca da terra, né, que ele chama de terra, ele foi e ordenou para que a terra produzisse ervas que deem sementes. Ok. Então nós dividimos essas duas partes. Primeiro, por que isso? Os mares. Depois, por que a erva verde? Vamos lá. Na página 33 do livro, olha só que coisa maravilhosa, a gente já começa aqui no início. Diz assim, quando, conforme registrado na última parte do livro de Jó, o Senhor convenceu o patriarca de sua fraqueza e dependência de Deus, para que ele soubesse que a justiça vem somente de Deus, ele se referiu a este ajuntamento das águas como prova. Olha que interessante, vamos abrir isso aqui. Jó capítulo 38. Vamos ver isso aqui. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 38. Eu vou projetar ali na frente, mas vamos abrir nossa Bíblia. É bom que você vá marcando isso na sua Bíblia, para depois já ter tudo marcadinho aí. Jó capítulo 38. Versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. Diz assim, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha o verso 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Então veja só o que o livro traz. Quando, conforme registrado na última parte do livro de Jó, o Senhor convenceu o patriarca de sua fraqueza e dependência de Deus, para que ele soubesse que a justiça vem somente de Deus. Ele se referiu a este ajuntamento das águas como prova. Então, para que Jó pudesse entender que a justiça dele só poderia vir de Deus, Deus utiliza o que para mostrar para Jó a fraqueza dele em contraste com o grande poder dele? O ajuntamento das águas. Então isso é interessante. Para mostrar o poder dele em face de todo o universo e a fraqueza do homem, olha que coisa fantástica isso. No terceiro dia, Deus faz o ajuntamento das águas e faz a erva, faz com que a terra produza erva. Você vai ver que isso é uma conexão muito tremenda. Porque primeiro, o ajuntamento dos mares, Deus evoca isso, ele chama isso para mostrar o quê? O poder dele, em face da fraqueza do homem. Ele mostrou para Jó, onde é que você estava? Quando eu ordenei os mares que se ajuntassem, quando eu pus um limite para eles. Estava onde? Você está achando que você é alguma coisa?
está achando mesmo que você tem força para alguma coisa? Então, para mostrar o grande poder de Deus, ele cita o ajuntamento das águas. Só que, olha só, a gente leu Jó 38, verso 8 a 11, olha só, quando o salmista fala do poder da palavra, pela qual Deus criou os céus e a terra, ele diz, olha o Salmo 33, verso 7, ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Esse é o poder de Deus. É impossível, página 33, é impossível que alguém que esteja familiarizado em algum grau com o Senhor fique à beira-mar sem ser lembrado do grande poder do Criador. No entanto, muitos olham para o mar, dia após dia, sem nunca pensar em seu Criador, e até mesmo o desafiam abertamente. A tais, o Senhor diz, olha o que o Senhor diz para esses que, mesmo vendo o poder de Deus, muitas vezes as pessoas olham para o mar, passam em algum lugar, vê o mar, aquilo não diz nada para elas. Veja o que o Senhor está dizendo. Jeremias capítulo 5, verso 21 e 22, diz assim, ó, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos, não vedes. Só uma pausa aqui. Você já reparou quantas vezes isso faz referência a nós? Nós temos olhos, sim ou não? Sim. Olha o que Deus fala. Tem olhos, mas não vê. Quantas vezes você já olhou para o mar? Alguém aqui nunca viu o mar na vida? Creio que todos já viram o mar, né? Mas quantas vezes a gente já olhou para o mar e enxergou ali o poder de Deus? Muitas vezes a gente olha, vê, mas não vê. Vê, mas não enxerga. Então, olha o que Deus está dizendo. Tende olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvis. Aí ele pergunta, porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Olha só que interessante. Vamos aprofundar um pouco mais. Mas não é para causar medo que o Senhor nos lembra de seu grande poder, que estabelece limites para o mar, para que ele não os ultrapasse com sua turbulência mais feroz. Não, é para confiarmos nele. A fé e o amor perfeitos afastam o medo. Então, o poder de Deus sobre o mar é referido como evidência de sua fidelidade. É isso, queridos, olha só. Deus diz assim, ó, lembre-se que fui eu que pus o limite ao mar, eu que digo para o mar, você só vai até aqui, daqui você não passa. Mas o que isso tem a ver com a fidelidade de Deus na minha vida? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O que eu posso tirar de lição disso? Peraí, será que Cristo entendia isso? Será que Cristo entendia? Quando Cristo lia a Bíblia, que ele leu Gênesis, será que Cristo tirou algum consolo e consolação disso aqui? Será? Sim ou não? Sim. Com certeza. Veja só, Salmo capítulo 39, verso 8 e 9. A gente vai ver isso já já, na vida de Cristo isso. Ó Senhor Deus dos exércitos, é poderoso como tu, Senhor, com a tua o quê? Fidelidade. De novo essa palavra, ao redor de ti. E aí quando ele fala da fidelidade, o que é que o salmista evoca como prova da fidelidade? Tu dominas o ímpeto do mar. Olha que o salmista entendia isso. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Preste bastante atenção nisso. Fixe isso na sua memória. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tu dominas o ímpeto do mar. Você acredita nisso? Quem acredita nisso aqui? Diga, eu creio. Eu creio. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Isso é uma verdade? Cristo leu isso quando ele era adolescente? Sim. Leu, né? E como é que Cristo via a Bíblia? Deus falando com ele. Então Deus estava falando para o próprio Cristo, e era assim que Cristo entendia. Deus está dizendo, olha filho, eu domino o ímpeto do mar. Fique tranquilo. Quando as ondas se levantarem, eu vou fazê-las aquietar. Isso foi Deus falando com Cristo. A mesma coisa que ele estava para você agora de noite. Deus está falando com você. Então, Cristo entendeu isso. E nós vamos ver na Bíblia que ele entendeu isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4. Vamos lá. Marcos capítulo 4. Veja que isso é muito maravilhoso. Veja só, Marcos capítulo 4. Marcos 4. Querido, se a gente compreender isso, isso vai ser muito maravilhoso na nossa vida diária. Marcos 4, de 35 a 41.
Marcos 4. A gente vai começar a enxergar isso na vida de Cristo. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Ele conta assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu comentei um pouquinho recentemente, quando eu estava fazendo escola sabatina lá no vídeo que viajei, eu comentei um pouco sobre essa história, mas eu quero comentar um pouco mais de detalhes aqui para vocês. Olha só, repare o seguinte, o mar se revolta ali, não é isso? Estava Cristo e os discípulos. Aí o mar vai, né, as coisas começam a acontecer e eles ficam com medo de morrer. Olha o que o Espírito de Profecia fala sobre esse detalhe. Vamos ver alguns detalhes do que estava acontecendo ali. Nós já vimos que quando Deus criou o mar, e quando Deus criou ali, fez o ajuntamento dos mares, o que aquilo representava para nós? O que os salmistas, os homens do passado, já tinham esse entendimento que representa o que de Deus? A fidelidade. Deus é fiel. Sim ou não? Sim. Deus é fiel. Por quê? Ele diz assim, ó, o mar só vem até aqui. O mar não vai passar daqui. E você vê o mar todo dia indo aqui e voltando, aqui e voltando. Então ele diz, só vai até aqui, eu sou fiel, eu mantenho isso até hoje. Agora observe o que aconteceu. Preste bastante atenção. Olha só. Quando os discípulos começaram a gritar, olha o que o Espírito de Profecia fala. Seus gritos despertam Jesus. Veja que não foi o mar que despertou Jesus. O que despertou Jesus? Os gritos. Seus gritos despertam Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notam-lhe no rosto uma celeste paz. Leem-lhe no olhar o esquecimento de si mesmo, um terno amor, e corações voltados para ele exclamam, Senhor, salva-nos que perecemos. Nunca soltou uma alma que ele brava em vão. Ao empunhar os discípulos os remos, tentando um derradeiro esforço, ergue-se Jesus. Está em meio dos discípulos, enquanto a tempestade ruge, as ondas rebentam por sobre eles, e o relâmpago vem iluminar-lhe o semblante. Ergue a mão, tantas vezes ocupada em atos de misericórdia, e diz ao irado mar, Cala-te, aquieta-te. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Era fácil para Cristo falar isso? Era assim, ó. Por que era fácil para ele dizer isso? Ele estava conectado com o Pai, com o Criador. E ele era o Criador. Pronto. Olha a diferença entre você olhar essa coisa, pensando assim, como é que as pessoas entendem essa história, né? As pessoas pensam assim, olha, como Cristo, ele veio, né? E ele era Deus, e ele é Deus. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Cristo, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, fala assim, preste atenção, ele diz assim, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, o que é que diz o verso? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se o quê? Semelhança de homens. O que significa isso? Esvaziar-se de si mesmo. O que significa isso? Tirar a parte de Deus. Quando ele veio, ele não podia, queridos, ele não podia usar em prol dele mesmo os poderes de Deus. Essa era uma parte do trato dele com o Pai. Cristo não podia por ele mesmo usar os poderes. Tanto é que no deserto, olha o que Satanás mandou ele fazer. Manda que essas pedras se transformem em pães. Se ele transformasse, o que aconteceria? Por que ele pecaria? Porque ele não podia fazer aquilo. Satanás sabia disso. Uma parte do contrato era, você tem que ser um representante deles. Nenhum deles, quando está com fome, pode fazer uma pedra transformar em pães. Então ele não podia. Por isso que Filipenses fala assim, ó, ele se esvaziou. Então ele não podia usar
Enquanto ele estava na terra, por isso que em Hebreus fala assim, ó, ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. Então, enquanto ele estava na terra, enquanto ele estava aqui, ele não podia ter aqueles poderes da onipotência. Então, como foi que ele fez aqueles milagres? Olha como isso muda a narrativa. Quando você observa Cristo agora dessa maneira, você vê o seguinte: Cristo estava dormindo. Aí você pensa, ele estava dormindo por quê? Porque ele sabia dos poderes que ele tinha. Mas se você tivesse os mesmos poderes que Deus tem, você também ficaria tranquilo? Ou você ficaria com medo? Se você soubesse que você tem poder para dizer para o mar assim, ó, para, você ficaria com medo de morrer? Claro que não. Mas se você entender que Cristo ali estava representando eu e você, e ele estava em tanto perigo como os discípulos, e que a única coisa que ele poderia fazer era a mesma coisa que qualquer discípulo poderia fazer, aí a história começa a ficar diferente. Porque você começa a entender que quando Jesus estava dormindo, ele não estava dormindo porque ele sabia, eu tenho um poder aqui, não vai acontecer nada comigo. Não. Olha por que ele dormiu, olha que coisa incrível. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Ou seja, ele não estava com medo nenhum. Mas por quê? Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu que ele repousava em sossego. Esse poder depusera ao ele, ou seja, ele deixou no céu e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30, aqui é Cristo falando. Não posso fazer de mim nada. Então, se ele não podia fazer nada dele mesmo, como foi que ele estava em paz? Olha só, queridos, que coisa incrível. Confiava no poder de quem? Seu pai. De seu pai. Foi pela fé. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Cristo fez isso pela fé. Ou seja, ele leu no Antigo Testamento o Pai dizendo para ele assim, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. E Jesus disse, é isso mesmo. É exatamente isso, pronto. Deus faz aquietar o mar. Então, quando ele foi aquelas águas, ele falou assim, peraí, vocês estão com medo por quê? Não está escrito que Deus faz aquietar o mar? Por que esse medo todo? Jesus falou, você não tem fé? E o que é fé? Está lá no livro Estudo sobre Fé, página 21. Fé é acreditar que o que a palavra de Deus falou, ela mesma irá cumprir. Isso é fé, gente. Então Jesus pergunta, vocês não têm fé, vocês não creem que o que está escrito é verdade? Vocês não creem que o que está escrito é exatamente daquela forma? Vocês não creem nisso? Mas ele estava em paz. Mas ele estava em paz porque ele acreditava no que dizia o Salmo 89. Ele também leu isso aqui no Antigo Testamento. Abra, por favor, Isaías 43. Cristo leu isso aqui, ele acreditava piamente nisso. E ele deu prova que essa era a verdadeira fé. Isaías 43, veja só. Isaías 43, verso 2. Olha a promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pronto. Cristo leu isso aqui. E ele realmente acreditava nisso. Está escrito, é isso mesmo. Então, quando o povo está todo mundo ali num terror absurdo, lá estava Cristo dormindo, mostrando para mim e para você que a mesma coisa que ele fez, a gente pode fazer. Porque a mesma palavra que está aqui, que ele leu, a gente também leu. E o mesmo poder estava disponível para Cristo, enquanto ser humano, está disponível para mim e para você. Você percebe como realmente, como o pastor Joeli falou, a humanidade de Cristo é tudo para nós, é o que ele vai te falar. Porque quando você enxerga Cristo dessa maneira, sabendo que ele se esvaziou por amor a mim e a você, e você começa a enxergar como ele enxergava a Bíblia, você vai começar a enxergar a Bíblia como ele enxerga. E é o mesmo poder que a Bíblia teve na vida dele, vai ter na nossa. Quando Satanás tentava, ele respondia: está escrito. É isso. Esse é o segredo. Essa é a mensagem. Os discípulos liam a mesma Bíblia que Cristo? Sim. Lia a mesma Bíblia. A mesma. Todo sábado os discípulos estavam na sinagoga? Sim. Todo sábado. Eles faziam isso com a sapatina? Sim. Fazia. Você entende, né, o que eu estou falando, né?
missão deles. Eles iam para a sinagoga todo sábado, eles estudavam, ouviam a pregação, mas quando chegava a hora realmente de Deus provar a fé deles, não tinha. Porque por mais que ouvisse pregação, nunca entendeu a verdadeira fé. É por isso que quando aquele centurião chega até Jesus e fala assim, não, Senhor, basta somente uma palavra, meu servo vai ser curado. Eles falam assim, rapaz, nunca vi fé como essa. Quer dizer, ele estava com os discípulos, estava com os rabinos, estava com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com todo mundo ali, não tinha um. Queridos, o que é isso? Não tinha um. Só tinha Cristo, que tinha a verdadeira fé. E aí veio um de fora e pensou assim, ah, sim, aí, ó. Isso é fé. Nunca vi em Israel tamanha fé. Mas Israel estava cheio de doutor. Em Israel estava cheio de gente minuciosa no hebraico, no grego, no aramaico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas Jesus falou, nunca vi fé. Será que isso é uma repreensão gigantesca para cada um de nós? Com certeza. Olha só. Então você entendeu? Olha só. Cessa a tormenta, as ondas entram em repouso, as nuvens dispersam-se e brilham as estrelas. O barco descansa sobre o mar sereno. Volvendo-se então para os discípulos, Jesus pergunta de que forma, gente? Magoado. Jesus fica magoado quando a gente não manifesta essa fé. Ele fica magoado porque ele fala assim, rapaz, como é que pode? Eu estou com você o tempo todo. Né? Você está na Bíblia o tempo todo, você não acredita na minha palavra. Você acredita em você mesmo, você acredita no que você pode fazer, você acredita em tudo, mas você não acredita na minha palavra. Então ele fica magoado. Que a gente nunca mais magoe Jesus. Amém. E ele pergunta, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí quando Jesus pergunta, né, Jesus tem uma parte que ele pergunta assim, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Será que ele vai achar pessoas que realmente acreditam que a palavra de Deus é criativa? Será que ele vai achar sim ou não? Vai. Sabe por que ele vai? Porque Apocalipse 14, verso 12, o próprio Deus fala assim, aqui, ó, tem gente. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a mesma fé que Jesus manifestou, vai ter pessoas nos últimos dias, que eu espero que seja cada um de nós aqui. Amém. Vai manifestar a mesma fé. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, todavia, exato. Isso é fé, gente. E isso aqui, quando Deus criou os mares, era isso que Ele queria que a gente entendesse. A fidelidade. Agora veja só. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos. Seu temor no tempo do perigo revelava-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem a si mesmos, esqueceram Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmos, se voltaram para ele, que os pôde socorrer. Então, se eles tivessem entendido que Deus impôs limites ao mar, e que eles estavam ali com aquele que realmente veio em nome do Senhor, eles teriam entendido, não. Se Deus põe realmente limites ao mar, e é isso que Ele me ensinou, a palavra dele, eu não preciso ter medo. Não preciso ter medo. Então, se porventura você passar por alguma situação difícil, quando o mar começar a se avolumar à sua frente, Deus quer que você fique com medo? Não. O mar só vai onde Ele delimita. Entenda isso. O mar só vai onde Ele traça o limite, dali Ele não passa. É isso que Ele quer que você entenda. O mar não vai passar. Amém por isso? Amém. Isso foi apenas a manifestação do poder criador original. Aquele que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que neles existe, tem controle total sobre tudo que Ele disse aqui para mim. Isso aqui para mim me dá um conforto muito grande. Você saber que esse mesmo Deus que impôs limites ao mar, é o mesmo Deus que impõe limites a todas as situações da sua vida. E isso gera um conforto enorme. Porque você sabe que ainda que as águas estejam gigantescas, talvez você esteja passando por uma situação assim. Você está vendo as águas só se levantando, só se levantando, só se levantando. Mas você pode saber, ela não vai passar do limite. Não vai. Isso é muito maravilhoso. É para qualquer situação da vida. Naquelas palavras, cala-te e aquieta-te, ouvimos a mesma voz que disse, ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar.
Então, veja, queridos, que Cristo, ele disse que nós podemos nos identificar tanto com ele, que ele fala assim, ó, se você tiver fé, você pode olhar para aquele monte e dizer, passa-te daqui a colar. E o que vai acontecer com o monte? Ele vai. Mas peraí, nossa palavra tem poder? Claro que não. Mas o Evangelho é o quê? Cristo em vós. Sabe o que isso significa? Que você pode se identificar tanto com Cristo, que ao Cristo começar a habitar em você, e você for morrendo para o seu eu, e quando Cristo tomar posse por completo de você, quando chegar em alguma situação que realmente exigir aquilo, o Espírito Santo vai entrar no seu coração. 1 João 5,10 fala que quem crê tem em si o testemunho. O Espírito vai te dar o testemunho dizendo assim, ó, fale. E quando você falar, não é você falando, é Cristo falando. Amém. E por isso que ele diz, se você falar, isso vai acontecer. Porque não vai ser você falando, vai ser eu falando, a lei de você. Isso é incrível. Olha só. Esta é a palavra que pelo Evangelho nos é pregada. Portanto, devemos aprender com o poder de Deus sobre o mar, que é dele, porque ele o fez. Seu poder sobre as ondas de conflito que surgem nos corações humanos, pois o mar bravo representa exílios. A Bíblia diz que esse mar bravo, que Deus impõe um limite, também representa quem? Os ímpios. A Bíblia fala isso. Veja Isaías capítulo 57, verso 20, eu coloquei aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. Os ímpios são como o mar bravo. Vamos abrir a sua Bíblia, para você ver como é que está escrito na sua Bíblia aí. Isaías 57, verso 20. Isso aqui é de extrema importância, porque cada um de nós, daqui a alguns dias ou meses, vamos passar por um tempo de angústia qual nunca houve. Então precisamos entender isso urgentemente. Porque pode ser que estoure isso a qualquer momento. Então vamos entender isso agora. Isaías capítulo 57. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou suportar esse tempo de angústia que Deus me leve antes. Não, querido. Deus quer que você entenda isso. Veja só. Isaías capítulo 57, verso 20. O que é que diz a Bíblia aí? Ó? Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então a Bíblia diz que a representação do mar também representa quem? Os ímpios. Mas Deus está dizendo, ó, até o que o ímpio faz, ele coloca um limite. E ele diz, ó, Cristo é a nossa paz. A palavra que ele falou ao mar da Galileia naquela noite é a palavra que ele fala a nós. Salmo 85, verso 8 diz assim, ó, escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. A mesma palavra que mandou o mar se acalmar, a mesma palavra que diz, filho, tenha calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando os seus sentimentos começam a se aflorar, quando as ondas das suas paixões começam a crescer, Deus fala assim, aquietai-vos. E se nós pedirmos essa promessa, assim como as ondas se acalmaram lá, nossas paixões vão se acalmar em nosso coração. Então, quer dizer o quê? Que você pode pegar essa promessa que diz, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você estiver numa situação de ira, que seu coração subir aquela vontade de extravasar, você diz o quê? Está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. E se você crer nisso, a palavra vai criar em você a mansidão. E Deus vai dizer, cala-te, aquieta-te. Amém. Experimente isso, que você vai ver o poder disso na sua vida. Certamente aqui está o conforto para aqueles que há muito lutam em vão contra paixões ferozes. Não é apenas o poder de Deus sobre o mar, um símbolo de seu poder para salvar os homens da maré do pecado, mas também é uma promessa e garantia de sua libertação final e completa. Você percebeu que quando Cristo salvou eles ali, com a palavra, eles, se você for o desejado, fala que eles nem se lembravam mais do temor que eles tinham tido antes, porque a libertação foi completa. Então, nessas lutas que nós passamos diariamente, Deus nos quer dar a vitória completa, de tal forma que você nem se lembre mais do que você passava antes. Aquela paixão gigantesca que você sentia, você não vai nem lembrar dela mais, porque Deus vai livrar dela por completo em nome de Jesus. Amém. Esse pecado que você tem lutado para vencer, Deus vai lhe dar a vitória completa, basta você crer na palavra. Crer, essa é a chave. Também mostra o poder com o qual Deus vai vestir a pregação da mensagem do Evangelho na última luta que precede sua segunda vinda. Vamos ver isso na Bíblia. Isaías capítulo 51. Olha isso. Lá no Gênesis, Deus já estava mostrando uma coisa para a gente
olhar lá para o final, na volta de Jesus. Deus é maravilhoso. Veja só, Isaías 51, verso 9 a 16. Desperta, desperta, veste de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Tá no verso 9. Como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu o chacal? Vamos parar aqui. O que é que ele está pedindo aqui para Deus? Para Deus despertar e se vestir de quê? De força. Ele pede, Senhor, desperta, desperta. E quando ele pede para Deus despertar, o que ele vai usar como argumento do poder de Deus, do braço do Senhor? Verso 10. Não és tu aquele que fez o quê? Que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Verso 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, que fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. Seu pão não lhe faltará. Verso 15. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Olha o que Deus está dizendo. Quem é você para estar o tempo todo temendo o furor do angustiador? Você não lembra não quem eu sou? Eu sou aquele que pus limites ao mar. Fui eu que coloquei limites a ele. Sou eu que mando o mar vir até aqui e daqui não passar mais adiante. Sou eu que faço bramer as suas ondas. Quantas vezes a gente fica com temor o dia inteiro? Né? Alguma coisa angustia a gente fica na tu quer resolver aquilo, tu quer resolver aquilo. Deus pergunta assim, minha cara, você não sabe quem eu sou não? Agora veja o seguinte, o poder com o qual Deus vai investir a pregação da mensagem do Evangelho. Peraí, o que isso tem a ver? A gente leu isso aqui, alguém conseguiu enxergar nesses versos essa realidade que a gente leu aqui? Também mostra o poder com o qual Deus vai investir a pregação da mensagem do Evangelho na última luta que precede sua segunda vinda. Onde é que eu consigo entender isso aqui que a gente acabou de ler? Perceba o que ele está pedindo para Deus. Olha o verso 9. Desperta, desperta, veste de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. E ele começa a dizer, não é o Senhor que secou o mar, não é o Senhor que fez isso, fez aquilo. Aí Deus vai dizer assim, sim, sou eu mesmo. Exatamente. Aí no verso 17, olha o que Deus manda fazer. Desperta, desperta. Veja que no verso 9 ele pediu para Deus despertar. Agora olha o que Deus responde. Desperta, desperta, levanta-te quem? Quem precisa ser despertado? É Deus? Não. Que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Agora veja, vamos parar aqui. Alguém lembra qual foi o último texto que a irmã hoje pela manhã citou na meditação? Foi Isaías 60. Alguém lembra o que estava escrito? Levanta-te, resplandece. Por quê? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Então, olha só que interessante. Você conseguiu fazer alguma relação entre isso que a gente leu e esses versos que a gente acabou de ler? Eu não vou comentar agora não, quero que alguém fale. Pode falar alguém, aí eu repito aqui o que a pessoa falou aqui no microfone só para sair na cabeça. O que é isso que a gente acabou de ler, do verso 9 até o verso 16, tem a ver com a pregação final do Evangelho? É porque Deus que vai realizar. Deus é que vai conceder o poder, no caso aí a chuva serôdia, eles estarão em condições de receber, eles vão receber esse poder, assim, incomparável, prometido pela palavra. É Isso. Deus que vai fazer essa obra. Isso, eles Nós recebem a vamos chuva ser somente serôdia. os instrumentos. Já Perfeito. estão aptos para receber o poder. Pronto. Agora repara o seguinte, vamos só trazer alguns detalhes aqui só para a gente imaginar. Quando o povo de Deus tiver que pregar o Evangelho ao mundo, o que vai estar acontecendo no mundo em relação a eles? Como é que os ímpios vão estar em relação ao povo de Deus?
Perseguindo. É ou não é? Só que vai ser uma perseguição como? Maior do que já existiu na Terra, sim ou não? Mas imagine só, que o povo de Deus, você deve ter ouvido até a história do passado que eles faziam com os cristãos, né? E tudo isso, coisas terríveis. Só que a gente vai passar por situações que esse homem do passado não passaram, isso vai ser pior. Então veja, como é que eu vou ter coragem para enfrentar isso? Como que eu vou ter coragem? Os discípulos, antes de receberem a batismo do Espírito Santo, eles estavam acovardados também nisso. Exato. Um tempo antes, eles estavam morrendo de medo. E Exatamente. quem tira isso também da gente é Deus. A gente... Exato. Por isso que aqui nesse capítulo 51, quando ele fala para Jerusalém se vestir de força, ele fala assim, ó, lembre-se de uma coisa, Jerusalém. Olha como tudo faz sentido. Lembre-se de uma coisa. Fui eu. Eu sou o Senhor que dou a voz para o mar e faço para minhas ondas. Sou eu que traço o limite. E é exatamente isso que Cristo lembrou ali, quando ele estava no mar. Todo mundo com medo. E ele falou assim, vou ter medo por quê? Se quem põe limites é o Pai. E o Pai já me disse que ele vai mandar parar. Da mesma forma, vai ter pessoas nos últimos dias que, em face de uma angústia gigantesca, elas vão dizer assim, por que eu não vou pregar? Se quem manda é o Pai. Os ímpios podem até vir contra essa mensagem, mas eu vou continuar levando. Porque quem ordena as coisas é o Pai. Milhares vão se acovardar. Ele mais fala assim, ó, ao aproximar-se a tempestade, você conhece esse texto. Uma classe numerosa dos que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo abandonarão as fileiras do Senhor para onde? Para as fileiras do adversário. Por quê? Ela fala assim, unindo-se com o mundo, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma perspectiva. E em vida à angústia, estão prontos para escolher o lado fácil e popular. Ou seja, quando a onda se levanta, eles se esquecem que Deus é Criador, que Deus se impõe limite ao mar. Eles se esquecem. E eles só veem o que está acontecendo. Rapaz, não. Eu vou para o lado fácil. Não tem a fé de Jesus. Não entendeu que o Deus que criou os mares, que ajudou os mares, é o que comanda os ímpios também. Amém por isso ou não? Amém. Queridos, você tem que ter isso em sua mente. Eu tenho que ter isso na minha mente. Porque nós iremos passar por isso. Nós iremos passar por uma tempestade que o mundo nunca viu. As ondas vão se levantar. Se os discípulos viram ondas de 10 metros, nós vamos ver ondas de 50, de 100. Então, quando a onda vier, você tem que saber o seguinte, olha, não, eu vou enfrentar. A mesma fé que Jesus teve. A onda vai vir e você tem que repousar na garantia de que o mesmo Deus que falou para Cristo e para os discípulos fala para você. Porque se você não tiver isso na sua mente, você vai ser um daqueles que vai passar para o outro lado. Isso é inevitável. Você percebe a importância do que a gente está estudando aqui nessa noite? Você precisa ter isso em mente. Você crê nisso? É tão simples, né? Você realmente acredita que Deus realmente, em qualquer situação da sua vida, Ele vai impor um limite. É isso que Ele quer que você entenda. Foi isso que Cristo entendeu. E olha só, certamente que o mar é dele e Ele o fez, Salmo 95, verso 5, e que Ele mediu as águas na cavidade de sua mão, Isaías 40, verso 12, é motivo suficiente para que qualquer um de seu povo confie nele, seja para a libertação do perigo, para conquistar a graça ou para ajudar a levar adiante o trabalho para o qual Ele nos chamou. Para levar o evangelho adiante tem que ter coragem, sim ou não? Tem que ter muita coragem. Porque vem perseguição, vem situações complicadas, o inimigo se levanta, mas você tem que entender que o mesmo Deus que traçou um limite para o mar, esse mesmo Deus vai traçar um limite para as rochas malignas de sua vida. Amém. Tem um texto do Espírito Santo que fala assim, que até mesmo a perseguição de Satanás se torna uma bênção para você, quando você está cheio do Espírito Santo. Porque como Deus faz um limite, Deus sabe, não, eu vou permitir isso aqui porque isso aqui vai ser para o bem dele. Olha que maravilhoso isso. Agora veja, isso aqui, nós vamos parar por aqui em relação ao mar. Tem mais textos na Bíblia sobre o mar, mas vamos deixar como dever de casa. Você vai olhar, vai precisar na sua Bíblia, nos Salmos, se vocês quiserem, posso passar mais detalhes para vocês depois. Mais alguns versos que falam sobre o mar. Mas vamos lembrar o seguinte, quando nós olharmos para o mar, se um dia você estiver viajando, olhar para o mar, lembre-se, a fidelidade de Deus me acompanha. Certamente a graça e a misericórdia do Senhor me alcançarão todos os dias da minha vida. Fidelidade. Se olhar para o mar, ouça o Espírito dizendo, não, eu continuo sendo fiel a você. Até hoje.
É isso que ele está falando para você. Amém por isso. Ele continua sendo fiel. E que a gente continue sendo fiel. Precisamos ser fiéis. Mas agora tem um detalhe. Logo depois que ele fez isso, ficou clara a questão da fidelidade e do poder de Deus no mar, sim ou não? Ficou claro também que o ser humano por si só, os próprios discípulos já mostraram que mesmo que você seja conhecedor da palavra, mesmo que você seja um israelita, você pode ter todas as coisas boas aos olhos humanos, quando a tempestade rompe, se você não tiver fé, o ser humano por si mesmo não faz absolutamente nada. Então, ficou claro que aqui, quando você olha para o ajuntamento dos mares, Deus está dizendo para você, olha, você é fraco, mas a minha palavra é forte, e eu sou fiel para você. Ficou claro que Deus está me dizendo isso? Amém. Mas nesse mesmo dia que ele fez o ajuntamento dos mares, ele fez outra coisa. Qual foi a outra coisa que a gente leu? Eu até botei ela por fundozinho para ficar mais fácil. O que ele fez? As ervas, e é aqui que está, queridos. Tá. Olha só, queridos. Isso aqui, a gente vai finalizar com isso. Com a erva verde que ele fez produzir. Se a gente entender isso aqui, eu vou ler esse livro aqui, queridos. Eu espero que o Espírito Santo, nesse momento, que a gente for falar sobre a erva verde, que você entenda isso. Eu queria me aprofundar muito mais, mas eu vou só falar algumas coisas para depois vocês poderem ler também em casa. Mas nós vamos ver, quando a gente fala assim, o alto clamor, né? Todo mundo quer fazer parte do alto clamor, sim ou não? Mas você vai ver que aqui nesses versos, nós vamos entender que o alto clamor também está ligado a isso aqui, ó, ao terceiro dia da criação. Aí você vê, como assim? Queridos, se a gente entender isso, com certeza isso vai nos quebrar. Eu espero realmente que nós sejamos quebrados em pedaços nesse momento, para que Deus depois possa nos moldar para a honra e glória dele. O que diz o verso 11 e o verso 12 de Gênesis 1? Vamos ver juntos. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Pronto. Olha como é simples. Estava lá a terra, já tinha aparecido a porção seca, Deus só fez falar que a terra produz a erva verde, erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Pronto. Deus falou e a erva foi lá e apareceu. Para dizer para a gente. Eu vou ler eu vou ler uma sequência de slides agora e a gente vai para um texto da Bíblia para a gente ver isso de forma bem nítida. Olha só. Consequentemente, aquele mandamento que a terra produza erva ainda está fazendo a terra produzir relva, e ervas e árvores. Se o efeito dessa palavra tivesse cessado assim que foi falado, então nunca teria havido mais relva. A relva que foi produzida teria parado de existir. Isso não é uma mera teoria, mas é um fato prático. Isso que é uma coisa tão comum como o crescimento da relva, deixa de evocar a nossa admiração e começamos a pensar que simplesmente cresce por si mesma, sem nenhuma interposição da parte de Deus. De fato, a maioria das pessoas pensaria que está abaixo da dignidade de Deus prestar atenção a uma coisa tão pequena como o crescimento de grão. Vamos dar uma pausa nisso aqui, olha só. Imagine que nós agora aqui, todos vocês, se levantam e a gente sai daqui do sítio Triunfo. E aí, com poucos minutos, a gente chega em Israel. Só um exemplo. A gente chega no deserto que Israel, digamos que lá do povo de Israel, lá do outro lado do Triunfo. E a gente olha e fala assim, ué, a gente está nesse tempo? A gente está nesse tempo. A gente foi teletransportado para lá. E aí, todos nós que estamos aqui agora de noite, a gente vai e se junta com o povo. Vamos para a procissão, vamos caminhar no deserto. E aí, então, a gente caminha no deserto, e aí chega naquele momento em que Deus manda Moisés falar a rocha, e a gente está vendo isso ao vivo. Aí Deus manda Moisés, fala a rocha. O que foi que Moisés fez? Feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha, o que aconteceu com a rocha? Saiu água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é um milagre? Sim. Alguém já viu água sair de rocha? Assim, alguém bateu na rocha e saiu água? Não, né? Mas se você visse hoje, agora assim do nada, ou então eu bato nessa parede aqui, buf! Começa a sair água. Você ia se admirar? Eu me admiraria se alguém fizesse isso. Você certamente se admiraria, não é? Pronto. Aí você fala assim, rapaz, eu fui pro sítio Triunfo.
O menino bateu na parede, começou a sair água. Você ia sair para falar nisso, sim ou não? Pronto, mas nós temos algumas crianças aqui. Digamos que as crianças viram isso. E aí a gente já viu isso. Aí chega no outro dia do triunfo, você vê aquela água saindo aí. Você fala assim, rapaz, ele está saindo água. Aí você traz seus filhos, que não viram o dia que eu bati aqui. E está jogando água. Aí você mostra, olha filho, isso aqui é um milagre, filho. Tá vendo? Está caindo água aqui, ó. Foi uma vez que aconteceu, o menino bateu e a água está caindo. Aí eu fico, pai, que legal. E o tempo vai passando. E o tempo passa. E aquilo que antes foi um milagre, de tanto eu ver, uma hora o que vai acontecer? Já vai começar a vir alguém comum. E os filhos dos seus filhos, quando começar a ver, imagina que nasce uma criança e desde pequena ela está vendo aquela água jorrando. Para ela vai ser algum milagre? Desde que eu nasci, eu vejo isso aí. Foi exatamente isso que a gente falou que aconteceu com o povo de Israel. As crianças iam nascendo, só que quando elas nasciam, a água já brotava. Então, desde pequena, ela já viu aquilo ali. Então, não tem sentido. Para mim, não é milagre isso. Se eu já vi desde que eu nasci. É como se assim, eu já nasci na igreja, isso aí para mim não é novidade nenhuma. Por que não é novidade? Porque ela não viu o milagre. Ela não consegue enxergar que Cristo estava ali. Não. Isso é comum. Olha o Zá. A arca ficou lá durante quanto tempo na casa dele? Ficou, ó, um tempão. Mas era a arca da aliança. Era o lugar da Shekinah. Mas a arca está aqui há tanto tempo. Quando a arca estava para tombar, ele, opa, jogou a tua mão. O que aconteceu? Morreu. O fato de ele achar que aquilo era normal, Deus considerava aquilo normal? Não. Deus falou que a terra produz a erva que dê semente. Aí a gente muitas vezes trabalha com horta, vê as coisas crescendo. Mas isso aí toda vez cresce. É um milagre que acontece toda vez. Mas na minha cabeça isso é normal, porque eu sempre vejo isso o tempo todo. Então, por que? Aí ele fala, ó, isso não é uma mera teoria, mas é um fato prático. Isso que é uma coisa tão comum, como o crescimento da relva, deixa de evocar a nossa admiração e começamos a pensar que simplesmente cresce por si mesmo, sem nenhuma interposição da parte de Deus. De fato, a maioria das pessoas pensaria que está abaixo da dignidade de Deus prestar atenção a uma coisa tão pequena como o crescimento de grama. Deus tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa para Deus se preocupar, Deus vai se preocupar com a minha horta, que eu estou plantando uma alface. Mas a alface não cresceu. Sabe por que cresceu? Não é porque existem leis fixas e Deus deixa a lei lá e vai crescer, não, porque ele chegou ali e quis que crescesse ali a alface. Só que a gente pensa que isso é normal, mas Deus não considera isso normal. Para Deus, isso é um milagre. Para Deus, isso é um milagre. Agora veja um detalhe. Aí você pergunta, mas por que isso? Por que a gente está falando de grama? O que tem a ver a erva? Tudo a ver, queridos, com a nossa vida cristã. Você vai ver por quê. Deixando de lado a questão da evolução em sua forma mais extrema, considere por um minuto a ideia muito comum de que no início Deus de fato colocou o universo em movimento, mas que ele então dotou a matéria com uma certa quantidade de força e a sujeitou a certas leis definidas, de modo que tudo devesse funcionar para sempre, tanto quanto um relógio fabricado e deixado por si mesmo. Com que confiança pode alguém que mantém tal visão orar? O que ele pode esperar receber? Olha que fantástico isso. Imagine que a criação é como se fosse um relógio. Deus setou aquele relógio, puf, o relógio começa a trabalhar. Não precisa fazer mais nada. Isso não é a criação de Deus. Deus criou e Ele mesmo, como a gente viu hoje de manhã, cada dia Ele está operando o tempo todo. Mas espera aí, Ivan, o que tem a ver a erva? Aqui que está o grande ponto. Você vê isso na Bíblia, que coisa fantástica. Tem certas coisas que se eu falar antes já vai dar um ânimo, assim, mas eu espero chegar lá na frente para poder falar. Por exemplo, se eu falar assim, quantos querem participar do alto clamor? Levanta sua mão. Pronto. Você quer dar o brado do alto clamor? Você quer entender a mensagem do alto clamor e falar com todo o poder? Onde é que está escrito o alto clamor? Onde é que eu posso ver a mensagem do alto clamor? Mas qual o conteúdo da mensagem do alto clamor?
Tá, então beleza, ok. Então eu vou chamar uma pessoa que nunca ouviu de Bíblia e eu vou chegar para aquela pessoa e dizer assim, ó, adora a Deus, porque Ele fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. É isso? Qual o conteúdo? Eu quero conteúdo, eu quero ouvir. Ó, eu nunca ouvi de Bíblia. Você conhece, você disse que conhece as mensagens evangélicas e tem que pregar isso para o mundo. Mas eu nunca ouvi. E o alto clamor, o Espírito você fala que em um dia milhares se converterão. O que eles vão ouvir para se converter? Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum conteúdo prático nisso. É ou não é? Ou a gente vai poder sentar com a pessoa e dizer assim, vamos sentar aqui para te explicar as 3 mensagens evangélicas aqui em Apocalipse 14. Tem alguma coisa que tem que ser extremamente prático para essa pessoa. João Batista tinha quanto tempo para pregar ali para aquele povo que estava ali no passado? O povo afluía para o deserto e ele falava. E qual foi o efeito da mensagem de João Batista? O povo dizia o quê? O que eu falei? Ela não é. Ela mais fala que quando João Batista começou a pregar, Satanás tremeu pelo reino dele. Peraí então. Então, se é um alto clamor, significa que Satanás vai tremer de novo, vai ou não vai? Então temos que ter uma mensagem que seja extremamente prática para as pessoas. Tem que ter alguma coisa que as pessoas ouçam e digam assim, rapaz, o que é isso? Tem que ter ou não tem? Então é isso que a gente vai ver. Aí você pergunta, será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Toda certeza. Você vai entender o autoclamor de forma prática aqui. Por quê? Olha só. Repara o que ele pergunta. Olha o que está escrito nesse livro. Eu vou mostrar para você na Bíblia onde está o autoclamor na Bíblia. Não é Apocalipse 14. Apocalipse 14 mostra para você a forma daquilo. Mas você precisa do conteúdo disso. Então, Apocalipse 14 vai mostrar para você o seguinte, ó. Temei a Deus e dar glória porque é chegada a hora do seu juízo. E quando você vai abrir aquilo, você vai começar a entender. Por que juízo? 2.300 manhãs. Então, o conteúdo da mensagem está em Daniel 8. Entendeu o que eu estou falando? Então, você não vai falar para a pessoa, ó, temei a Deus e dar glória, viu? Não, o que é temer a Deus? O que é dar glória? Sabe o que eu estou dizendo? Então, o conteúdo, você tem que abrir isso na Bíblia. Então, quando a gente fala assim, alto clamor do terceiro anjo, o que é isso? Que mensagem é essa? Onde está isso na Bíblia? Olha só. Veja só. Quem não observou o surgimento da terra-folha de relva ou milho? Você já passou pelo campo de milho e notou uma pequena lâmina abrindo o caminho para a superfície? Apesar dos pesados torrões de terra, alguém já observou isso aqui? Olha só, às vezes você vai plantar uma hortaliça, aí nos primeiros dias que ela começa a sair, às vezes você vai plantar em um lugar, eu já tive essa experiência, você vai plantar em um lugar que a terra está dura, e você mete a enxada e a bicha parece que bate e volta assim, dura, e aí você começa a tratar ali e você planta ali, daqui a pouco você vê aquela pequena hastezinha saindo. Aí você vê aquilo ali, se você puxar ali, o que você vai sentir na sua mão? Não sei se alguém já fez isso, aquilo está crescendo, está bem no início, você puxa. Se você fizer assim, o que você vai sentir? Molhadinho, né? Você já fizeram isso alguma vez? Porque ali só tem o quê? Fibra e água. Não tem nada ali. É fraco, não é? Fraco. Mas você reparou que aquilo fraco do jeito que é, rompeu a terra para subir? Como isso? Nesse livro não, tem um livro dele, que eu esqueci qual é o livro agora, que ele fala que certa vez eles estavam em um lugar, né, que precisava passar, e aí tinha uma pedra enorme no lugar. E ele falou, não, vamos tirar dessa pedra aqui para ver o que tem embaixo. E aí quando eles empurraram a pedra, eles viram que tinha ervas embaixo, folhas, gramas. A pergunta é, como que aquelas folhas estavam lá embaixo? Como é que ela estava crescendo lá embaixo? Se tinha uma pedra gigantesca em cima, faz sentido isso? Uma pedra que é 10.000, 50.000 vezes mais pesada que a folha, e a folha lá embaixo crescendo como é que numa terra, às vezes, pesada, um negócio com os torrões de terra, você vê que o bicho vai lá e sai. Fraco, mas consegue romper a terra. Aí ele pergunta, você já observou isso? Por que cresce? Por que cresce? Porque Deus falou o quê? Que a terra produza e a mesma palavra que mandou criar é a mesma palavra que até hoje faz crescer. Então pode ter a dificuldade
que for, mas cresce. E por que cresce? Porque a palavra não vai crescer. Amém. Agora veja, olha só onde a gente vai chegar com isso. A lâmina ainda não tinha quase nenhuma cor, e era apenas um pouco mais do que água, pois se você a tivesse esmagado em seus dedos, haveria quase nada além de umidade em sua mão. No entanto, esta pequena coisa estava afastando diante dela um torrão de terra 10.000 vezes o seu próprio peso. Está lá a plantinha lá saindo, cheia de dificuldades em cima, mas ela está lá, está saindo. E que força é essa? De onde vem esse poder? É algo inerente à relva? Experimente e veja. Pegue aquela folha de relva que está crescida, selecione um pequeno torrão de terra, não com metade do tamanho daquele que foi empurrado para longe dele, quando estava abrindo o caminho para a superfície do solo, e coloque-o sobre a grama. Qual é o resultado? Qualquer um pode lhe dizer: a grama é esmagada no chão. Não tem poder em si. Ou seja, ela está crescendo, mas se você pegar outro pedaço de terra e jogar em cima, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Porque ela não tem força. Aí você pergunta, mas como é que ela não tem força e ela estava crescendo aqui? Com os torrões de terra em cima, ela está lá empurrando o torrão de terra. Como isso? Olha que coisa fantástica, queridos, que Deus quer nos ensinar com isso. Teste novamente. Pega aquela lâmina que está abrindo o caminho para a superfície debaixo desse torrão e remova-o do chão. Você o pega com os dedos e ele cai sobre o lado da sua mão. Ou seja, você pega a pontinha consegue ficar em pé na sua mão? Ela vai fazer o quê? Vai tombar, né? Porque ela está tão terrazinha que ela não tem força nem para ficar em pé. Não pode ficar em pé. É mais fraco do que qualquer coisa que você possa pensar. E contudo, alguns momentos antes estava ereto e carregava um fardo infinitamente mais pesado que ele mesmo. Aqui está o milagre que é feito centenas de milhões de vezes a cada ano. E ainda há aqueles que dizem que a era dos milagres já passou. Deus faz esse milagre milhões de vezes. Só que a gente fala assim, eu queria que fosse hoje em dia como no passado, que Deus fazia tantos milagres. Deus faz um monte de milagres todos os dias, só que a gente nem imagina, nem percebe. Aí você fala assim, ainda não consegui perceber o que isso tem a ver com autoclamor. Ainda não consegui perceber isso. Mas você entendeu essa história? Ficou claro isso aqui? A ervazinha tenra, fraca, não consegue. Mas está lá ela lá, subindo e rompendo os torrões de terra. Olha só. A palavra diz no princípio que a terra produz a erva. E o poder dessa palavra faz com que a grama brote, apesar de todos os torrões de terra. Não há nenhum poder na grama, mas aquele instrumento mais fraco é usado para exibir ao homem o grande poder de Deus. Nele, cada homem pode aprender uma lição se quiser. Você quer aprender essa lição? Sim. Eu também quero. Então vamos ver isso em Isaías capítulo 40. E é aqui que nós veremos o que isso tem a ver, que mensagem é essa que eu falei que tem a ver com o autoclamor. Isaías 40. Vamos ver isso agora. Agora nós vamos ver isso. É aqui que está o grande ponto. Isaías capítulo 40. Queridos, isso é extraordinário. Veja o que o capítulo 40 vai dizer para a gente. Ó. Capítulo 40, verso 1. Diz assim, ó. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, essa é uma palavra de consolo. Verso 2. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora o verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte ou todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Pronto, olha o verso 6. Uma voz diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Pergunta. No verso 3 ele diz assim, ó. Voz do que clama no deserto. Quem é esse? João Batista. Lembra que João Batista falou isso? Quando eles perguntaram, quem és tu? És tu Elias? És tu um profeta? E Jesus falou, o que João Batista falou? Não, eu não sou Cristo. Eu sou quem? A voz que clama no deserto. Então essa mensagem deveria ser dada por João Batista. Mas veja um detalhe. Só que quando chega no verso 9, olha o que Deus fala. Tu, ó Sião,
que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os ponteirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, guiará suavemente. Olha só, queridos, preste bastante atenção. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Verso 6. Uma voz diz: clama. E aí depois ele pergunta: o que hei de clamar? O que a voz manda clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. João Batista tinha que pregar essa mensagem. Porém, olha o verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Pergunta: quando é que o Senhor virá com o seu galardão? Na primeira ou na segunda vinda? Quem tem dúvida disso ainda? É a primeira ou a segunda vinda que esse verso 10 se refere aqui? É a segunda. Se você quiser ver Apocalipse 22, verso 12, Jesus fala assim: ó, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Então esse verso 10 aqui, no momento que ele está dizendo que o Senhor vem com o seu galardão, é a segunda vinda, correto? Então aqui é a obra de João Batista na primeira vinda, e a obra também que deve ser feita na segunda vinda. Então olha o verso 9, o que é que diz? Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, suba ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Primeiro ele mandou clamar, depois ele mandou levantar a voz fortemente. O que é que significa? Alto clamor. Você entendeu? Mas o alto clamor, o que é que o povo tem que ouvir no alto clamor? Olha o verso 6. O que é que eu tenho que clamar? Clame o seguinte: toda a carne é erva. Que é isso? Que mensagem é essa? Deus manda você levantar sua voz para clamar para o povo que o povo é erva. Por que isso, gente? Olha só. A erva, Deus está dizendo, a carne é erva, o ser humano é erva. Como assim? A erva é extremamente fraca. É ou não? Extremamente. Não consegue nem ficar em pé direito. Mas a palavra diz que a terra produz a erva que dê semente e árvores que dêem fruto. Então, queridos, nós vimos aqui que a mensagem é: toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Olha só. O que significa isso? Bom, nós entendemos como é que a erva cresce. A erva só cresce pela palavra do Senhor. Então, ela por si mesma, quando você olha para aquele pedacinho tenro e fino, você vê que ele é extremamente fraco. Mas a palavra que diz para ele crescer, essa palavra opera nele o crescimento. Aquela ervazinha pequenininha. É a palavra de Deus operando ali. E aí Deus fala assim, ó, na verdade, o povo é erva. O ser humano é como a erva. É erva, na verdade. O que significa isso? Eu quero ler esse capítulo aqui, preste bastante atenção. Cada palavra que eu vou ler aqui, ó. Vivendo pela Fé, capítulo 5, diz assim, ó, o que é mais frágil, fraco e indefeso do que uma pequena haste de grama? Mas você já notou o poder maravilhoso que ela demonstra? Veja o que está levantando aquele torrão de terra. O torrão é uma massa dura, pesada e impenetrável de barro seco. O que o move de maneira tão lenta e com tanta segurança para fora de sua rota? Não um animal, nem mesmo um inseto, apenas uma pequena folha de grama. O torrão é quase sempre mais pesado que a grama, mas a grama parece levantá-lo com extrema facilidade. Você não pode fazer com que uma minúscula raiz de grama exiba tal poder.
Você até poderia colocar o torrão sobre ela com muito cuidado, e ainda assim a grama seria esmagada até o chão com o grande peso do torrão. Algum poder que não está na própria grama deve estar realizando este grande milagre. A Bíblia diz que é o poder e a vida da palavra de Deus que faz a erva crescer, pois Deus disse, produz a terra a erva verde, e assim foi. Olhe para a minúscula semente, como é indefesa, como é pequenina, mas olhe de novo, uma vida invisível, um poder maravilhoso. Quebra a cascadura e empurra pequenas raízes para baixo e minúsculos ramos para cima. Eles crescem e crescem, desviando-se dos empecilhos, subindo em obstáculos e rebentando sólidas rochas. Qual é a vida invisível? Qual é o poder maravilhoso? É a vida e o poder da palavra de Deus. Porque Deus disse, produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Gênesis 1:11. Embora sejam duas das coisas mais fracas e indefesas que existem, que milagres de força a erva e a semente apresentam quando sua fraqueza está unida ao poder da palavra de Deus. Você é do mesmo jeito. Fraco? Sim, tão fraco e impotente quanto a erva. Pois seus dias são como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Salmo 103, verso 15. Sua vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4, verso 14. Impotente, totalmente impotente em si mesmo, incapaz de cuidar de si mesmo por um só segundo, incapaz de resistir à menor tentação, incapaz de fazer uma boa ação. Mas olhe de novo, um poder invisível tomou posse de você, uma nova vida o animou, e eis que pela fé você subjugou reinos, praticou a justiça, alcançou as promessas, fechou a boca de leões, apagou a violência do fogo, escapou do fio da espada, da fraqueza tirou forças, pôs em fuga os exércitos estranhos. Hebreus 11, 33 a 34. Se antes você era fraco, agora você é forte. Onde antes você tremeria e cairia, agora você permanece tão firme como uma casa construída sobre a rocha. O que é esse poder invisível? Que nova vida é essa? É a vida e o poder da palavra de Deus unidos à sua fraqueza. É a vida e o poder do próprio Deus, pois Deus vai com a sua palavra operando em vós o que é agradável aos seus olhos, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Você sozinho, sem a palavra, é como uma casa construída na areia. Não há nada para te segurar quando as enchentes chegarem e os ventos soprarem. É totalmente impossível para você suportar a tempestade, pois você não tem força em si mesmo. Mas ainda que você seja a pessoa mais desamparada que já viveu, Deus está disposto a fortalecê-lo se você se submeter a Ele e atuar através de você da melhor maneira possível, pela sua poderosa palavra. E Ele ama fazer isso. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, ao receber a palavra de Deus em seu coração e permitir que ela atue, você estará edificando sobre a rocha. Mas o próprio Jesus está na palavra, e a palavra, humildemente recebida, traz Jesus para atuar em seu coração. E então, sua parte é se submeter e receber, enquanto Jesus, a palavra viva, fornece todo o poder necessário e faz toda a obra através de sua vida, se você permitir. Não basta apenas você se unir a alguém que está unido a Cristo. Você deve por si mesmo vir a Cristo, a palavra, como uma pedra viva, e edificar sobre ele. Então, você se torna uma pedra viva, pois participa da vida da fundação viva. Você cresce na fundação até fazer parte dela, e a fundação torna-se parte de você. É de se admirar, então, que você tenha força e consegue suportar calmamente todas as tempestades e tormentas da vida? Então, quando olhares para a grama e perceber sua fragilidade e desamparo, não desanimes, mas levante os olhos ao céu em gratidão e
louve o Todo-Poderoso, capaz de mantê-lo, a mais fraca em defesa de suas criaturas, e por sua palavra fortalecê-lo com todas as forças, segundo a força da sua glória. Colossenses 1, verso 11. Ou seja, toda a carne é erva. Quando você olha para a fraqueza de uma erva e vê como que é possível, mesmo com todos os obstáculos que ela tem, ela continua crescendo. Por que ela cresce? Porque a palavra disse para ela crescer. E a própria palavra, até hoje, faz com que isso aconteça. Aí a Bíblia diz, você é a mesma coisa. Só que observe isso. Mesmo a gente vendo isso, nós somos tão tardios em entender que a gente pensa exatamente o contrário. A gente pensa, não, eu posso me santificar. O que é que eu preciso para me santificar? O que é que eu preciso para me tornar puro? Eu começo a enumerar na minha cabeça, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, eu tenho que me esforçar para fazer isso, tenho que me esforçar para fazer aquilo, tenho que me esforçar para fazer aquilo. E a palavra diz, não. Olha o que Cristo fala. Olha o que Cristo diz. Para nós, Cristo diz, assim como para seus antigos discípulos, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Mas como devemos produzir frutos? Pelo mesmo poder que faz crescer o fruto natural da terra. Aquela palavra que disse, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, aquele cujo poder podemos ver manifestado na relva e árvores, nos diz, deis fruto. Amém. É a mesma palavra que fez com que a erva crescesse. A erva é completamente impotente. E eu sou a mesma coisa e você é a mesma coisa. Se você realmente entender a sua impotência, que você não pode fazer absolutamente nada, aí você vai começar a ter força. Porque a sua força vem da mesma palavra que mandou a erva crescer. A mesma palavra te diz, vá e dê fruto. Amém. Isso. Você quer ter os frutos do Espírito? O fruto do Espírito? Você quer ter as obras de Deus? Creia primeiro. Entenda que você não pode fazer absolutamente nada. Como assim? Mas eu aprendi que para eu me santificar eu precisava ter isso, precisava fazer isso, reformar isso, reformar daquilo. Não. A primeira coisa que você precisa é entender: eu não sou nada. Não posso fazer nada. Porque se você não entender isso, você pode fazer milhões de reformas. Você vai ser manco em todas elas. Porque você não tem força para absolutamente nada. Mas se você, antes disso, você crê que a palavra está te dizendo, vai e dê fruto, e você diz, amém, sim. Vou colocar aqui. A mesma palavra que está fazendo aquela grama crescer, ela vai fazer você crescer em santidade. Veja aqui, por favor. Eu vou ler aqui para vocês. Como entender isso, então, na minha vida diária, prática? Olha como é tão simples isso. Ó. 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro não, segundo. 2 Pedro 3,18. Olha só. A palavra de Deus mandou a erva crescer? Sim ou não? Sim. Olha o que essa mesma palavra diz para mim e para você. Olha só. Antes, crescei. A palavra está dizendo para você. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Sabe o que isso significa? No seu dia a dia, porque veja só, você vai lutar contra o pecado hoje, amanhã, depois de amanhã e até Jesus voltar. Mas você não vai perder para o pecado. Você precisa vencer o pecado logo, sim ou não? Sim. Mas como isso vai acontecer? Como que eu vou dar fruto? A nossa luta diária, queridos, a luta verdadeira é para você manter comunhão com a palavra. Porque o seu poder não está em você. Não está nas verdades que você conheceu, nas reformas que você conheceu, que tem que fazer, não. O poder está na palavra. É ela que vai operar em você a reforma. Seja uma reforma de saúde, seja uma reforma do vestuário, seja uma reforma de qualquer coisa que seja. De manhã cedo, a primeira coisa que tem que pedir a Deus, e isso eu também vi no livro Uma Vida que se Mede pela Vida de Deus. Você tem que dizer assim para Deus: Senhor, viva a sua vida em mim. De manhã cedo, você precisa apresentar ao Senhor que você acordou. A primeira coisa que tem que fazer é botar o seu joelho no chão
e apresentar a promessa. Anote, seja lá o que for, mas ore apresentando as promessas e crendo que aquela promessa vai se cumprir no seu dia. Então, de manhã cedo, se você quiser dar um exemplo, Romanos 6, verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu clamo a Deus exatamente para que a palavra opere aquilo que ela diz em mim. Eu não confio pelo fato de eu conhecer a reforma de saúde. Ah, não, eu não confio isso porque eu entendi que não posso e eu não faço. Sabe por que eu não faço isso? Porque a minha carne é tão fraca, eu sou tão fraco, que no dia que eu confiar em mim, porque eu recebi a mensagem, eu vou algum dia, essa palavra me colocar em alguma situação que eu vou cair. Porque eu estou me firmando em mim mesmo. Não, porque eu conheço a mensagem, eu não conheço a mensagem, sou da verdade presente. Não. Mas a palavra do Senhor, que me disse para eu não fazer isso por meio da sua profetisa, essa mesma palavra diz, ó, cresça na graça do conhecimento. E todos os dias de manhã eu como, Senhor, por exemplo, alguns versos que eu costumo fazer isso, que tem feito diferença na minha vida, Romanos 3, 21, ele fala assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu digo, Senhor, que assim seja, que a sua justiça seja manifestada em mim agora. Pronto, eu creio que a justiça está manifestada em mim. Amém. Também a Bíblia fala assim, ó, vades e deis fruto. Eu creio, Senhor. Me ajude na minha credibilidade. E aí, outros versos que eu cito, então, Efésios 4, 22, que fala assim, ó, despojai-vos do velho homem. A mesma palavra que ordena para que eu seja despojado, ela mesma me despoja. Isso é enxergar a palavra de Deus como ela realmente é. Ela está dizendo que ela vai fazer isso. Então, quando eu saio para o dia a dia, eu saio entendendo que a palavra vai me guardar. A Bíblia fala, pela fé sois guardados pelo poder de Deus. E o poder de Deus está onde? Na palavra. Então, por isso que ele fala, o justo viverá pela fé. Mas por onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então, o justo só pode viver pela palavra. Você só pode continuar sendo justo se você estiver cheio da palavra. Você não pode se firmar porque um dia você ouviu uma pregação e alguém falou que você tem que fazer reforma de saúde. Aí você vai começar a lutar por si mesmo para fazer a reforma de saúde, mas toda vez você está caindo. Por quê? Porque você já sabe de reforma de saúde, às vezes você já conhece a reforma do vestuário, mas você não tem apego com a palavra, você não faz questão de memorizar a palavra, você não cita a palavra, você não crê que aquilo é verdade, você não crê que a palavra é criativa, por isso que não existe poder. Mas quando você entende que o mesmo poder que está fazendo a relva crescer até hoje é o mesmo poder que está disponível para você agora, você vai começar a receber esse poder em sua vida. Amém. Eu digo isso, queridos, porque eu poderia falar que a gente poderia fazer uma trilha só de coisa para eu contar para vocês quanta coisa maravilhosa Deus tem feito na minha vida depois que eu conheci isso. Porque a palavra, ela opera, queridos. E olha só, à medida que você vai fazendo isso diariamente, você vai perceber que é uma coisa impressionante isso. Os pensamentos maus às vezes vêm, isso acontece com todo mundo, mas o pensamento vir é pecado? Não. O que é pecado? Condescendência com o pensamento. Mas louvado seja Deus que quanto mais você vai memorizando, quando o pensamento vem na mesma hora, os pensamentos me dão a palavra. E eu faço isso, eu sinto mentalmente, eu nem preciso falar audivelmente. Na sua mente você vai citar aquele verso e você vai crer que exatamente o que está sendo falado na sua cabeça está sendo criado no mesmo momento. Muitas vezes a gente tem a mesma fé daquela mulher lá, quando Jesus falou, você vai lembrar quem é ela. Jesus falou assim, ó, eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Ela falou assim, eu creio, Senhor, que meu irmão vai ser ressuscitado no último dia. Ou seja, ela acreditava na palavra de Deus, mas na cabeça dela, não, realmente, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo vai ser cumprido no seu tempo. Mas ela não acreditava que Cristo ia fazer aquilo agora. Ela pensava que Cristo ia fazer isso lá na frente. Eu sei que sua ressurreição é a vida, mas sua ressurreição é a vida lá na frente, né? E a gente pensa a mesma coisa, não, eu sei que eu tenho que me santificar, mas assim, é uma vida inteira, vai demorar, tem muita coisa para eu vencer ainda. Mas Cristo está aqui agora para me santificar. Cristo está na palavra. Como é que ele é chamado? O Verbo. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E a palavra está aqui na minha mão. A palavra é Cristo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou com quem? Na minha presença imediata? Cristo. O mesmo Cristo que esteve com Pedro, Tiago, João, ele está vivo. Ele está vivo e ele fala comigo diariamente aqui, ó. E o mesmo poder que fez curas, que fez tudo isso, a gente fala assim, ó, o mesmo poder com que ele criou os mundos, o
O mesmo poder que ele curou está disponível na palavra. O mesmo poder está aqui. Então, o que eu mais preciso hoje, para fazer parte desses que vão suportar um tempo de hoje como nunca houve, e vão sim viver sem transgredir um mandamento, é apego com a palavra. É ela que me faz dar frutos. Eu não preciso agora, você vai perceber que você vai deixar aquele medo, aquela coisa, não, eu tenho que dar fruto, não, eu tenho que ter coisa, porque, não, a palavra vai fazer isso em você. Vai ter fruto. Ela vai criar em você coisas que você nunca faria por você mesmo. Ela vai te dar vários frutos, ela vai te dar mansidão, porque você vai citar isso na palavra, você vai pedir a Deus em oração. Senhor, está escrito. Você vai pedir mansidão, você vai pedir humildade, você vai pedir amor, você vai pedir domínio próprio, você vai pedir apresentando a palavra, e você vai crer que essa palavra vai criar em você algo que não existe. Quando Davi pediu um novo coração, o que foi que ele falou? Cria! Porque ele entendeu isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Efésios 2 fala assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, criação de novo. Por quê? Porque isso não existe no meu coração e no seu coração, querido. É a palavra que tem que dar esse poder para fazer você crescer e dar frutos. Ela que faz isso. É a palavra. Então, por isso que ele diz, ó, diga para o povo que o povo é Eva. O povo está tentando se santificar através da reforma. O povo está achando que é a reforma que vai colocar eles 144 mil, então diga para eles que não. Diga que é a palavra que vai levar eles a fazer as reformas. Diga que é a palavra que vai dar poder para eles viverem uma vida de santidade. Diga que é a palavra que vai fazer eles estarem na presença de Deus Santo, sem intercessor, e eles vão conseguir passar por um tempo de angústia como nunca houve. É a palavra que vai fazer isso. Porque o povo está achando que ele é forte. Por isso que ele diz, suba para o alto monte. Suba no monte e diga, vocês são Eva. Porque o povo de Deus está pensando que é forte. O povo de Deus está olhando para as reformas. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E está se esquecendo da palavra. Mas a palavra vai levar a fazer a reforma, vai ou não vai? Vai. Mas a mesma palavra que está operando externamente, ela vai fazer a maior operação, que é o mais necessário de tudo, que é o quê? Interna. A palavra vai destruir seu orgulho. A palavra vai destruir seu egoísmo. Eu não estou com esse texto aqui agora, mas ele mais fala assim, ó, desejado. A palavra de Deus destrói a natureza carnal. Que poderoso isso. Vai destruir seu egoísmo, vai destruir seu orgulho, vai destruir sua inveja, vai destruir sua maledicência, vai destruir seu falar mal, vai destruir tudo. A palavra vai destruir tudo isso. Por quê? Porque a mesma palavra que criou os mundos, você está crendo que ela está fazendo isso em você. Isso é muito incrível. E eu espero que isso tenha ficado muito claro. O povo é Eva. O mandamento divino é crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como vamos crescer? Assim como uma semente cresce no chão. Ouça as palavras de Cristo. Olha como ganha significado novo até as palavras. Olha isso, gente. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Olha o que Jesus está dizendo. O reino de Deus é como um homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele lançou a semente no solo, mas a semente vai crescer. Só que ele não sabe como foi que ela cresceu. A mesma coisa é eu e você. Você vai citar o verso, você vai se apegar à palavra, porque Lucas 8, verso 11 fala assim, a semente é a palavra de Deus. A palavra vai entrar, ela vai operar essa transformação, você não vai saber como que ela vai fazer isso, você só vai ver o fruto. Mas como que ele vai fazer isso, você não vai ver. Mas vai fazer. Ele não pede para você entender, ele pede para você crer o que ele vai fazer no seu coração. Olha só, 1 Coríntios 3,9. Vós sois o que de Deus? Lavoura. Ou seja, Deus planta em você. E a semente é a palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Isaías 61. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Temer a Deus e dar glória. Deus vai ser glorificado quando nós somos árvores de justiça, mas você só pode ser uma árvore se um dia existiu semente, sim ou não? E a semente é o quê? A palavra. Você só pode se tornar uma árvore de justiça se
se a palavra da justiça foi semeada em você. Se você permitiu que a palavra de Deus operasse em seu coração, aí sim, você vai ser justo, como Cristo foi. Mas observe ainda como a semelhança com o crescimento das plantas é demonstrada. Veja como a salvação do pecado, uma vida de retidão, é de fato como quando alguém lança semente na terra. Olha o verso 10 e 11 desse mesmo capítulo, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. A mensagem não vai soar de uma extremidade a outra, mas é porque Deus vai fazer essa justiça fazer o quê? Brotar. Queridos, isso é muito poderoso. Se você realmente raciocinar o que a gente está entendendo aqui, significa o seguinte: se você aceitar isso, se isso acontecer com cada um de nós que estamos aqui, e essa semente realmente entrar e a gente entender isso, cada um de nós aqui vai ser uma árvore de justiça dando frutos, e isso vai chegar no mundo inteiro. Amém. Você consegue perceber o poder disso? Eu não sei se eu consigo passar realmente, mas que o Espírito Santo coloca no seu coração isso. Porque isso é o alto comum. Quando várias pessoas cheias da palavra de Deus vão estar tão intimamente ligadas com a palavra que elas vão ser a palavra de Deus viva. E não tem como isso não rodar o mundo. Por que o Evangelho não foi pregado no mundo todo ainda? Porque é necessário pessoas aqui na Terra que reflitam perfeitamente a imagem de Jesus. Mas a imagem de Cristo está na palavra. E por fim, já foi o fim, esse foi o último slide. Mas por fim eu quero ler com você só mais um verso da Bíblia e a gente finaliza. Vamos ler juntos aqui. Salmo 119. Esse foi o terceiro dia da criação. E é isso que Deus quer nos ensinar. A minha fraqueza, mas o poder da palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que em poucos dias a palavra pode fazer com que você viva nessa terra sem cometer pecado? Sim, creio. Você percebe que isso é possível, então, pelo poder da palavra? E você percebe que isso pode ser em pouco tempo? Você percebe que se o povo de Deus entender que isso pode ser em pouco tempo, em poucos meses a gente pode entrar em Canaã? Foi isso que o Espírito Messias falou, que essa foi a mensagem de Deus. Em pouco tempo a gente pode entrar, mas o povo é incrédulo. Não, eu tenho muitos defeitos de caráter ainda. Eu ainda tenho que fazer as reformas ainda de uma forma mais minuciosa, que eu estou caindo em muita coisa. Ou seja, o problema é porque eu não estou fazendo as coisas. O povo não entendeu. Salmo 119, verso 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Tua palavra me vivificou. Verso 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. O que é fé? Se você for ler o livro sobre fé, vai dizer exatamente isso. Crer que a palavra de Deus por si mesma cria o que ela fala e depender, esperar que essa palavra vai cumprir. Então, se Deus falou que Ele te chamou para ser santo, irrepreensível, imaculado, creia nisso e espere que Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer. Coloque isso na prática. Essa é uma mensagem extremamente prática. Amanhã de manhã, agora de hoje, quando você for dormir, clame os versos. Eu não sei, pode ser que você esteja com algum problema em alguma área da vida, não sei qual. Você ainda está pecando nisso. Talvez você não consegue ser manso. Talvez você não consegue ser temperante. Talvez você não consegue seja lá o que for. Peça ao Espírito Santo, Espírito, diz uma palavra, Senhor. Que palavra eu posso usar nesse contexto? Pesquise, busque, peça, bata, que Deus vai lhe dar. E clame isso, na certeza que isso vai ser criado em você. Porque se você começar realmente a acreditar nisso e viver a sua vida baseada na palavra, construir sobre a rocha, vai bater o vendaval, as tempestades da tentação vêm, mas você não vai cair. Não vai. Muito pelo contrário, você só vai crescer, crescer, crescer até dar fruto. E muito fruto.
João 15, Jesus fala assim, ó, nisto é glorificado meu Pai. Em quê? Em que deis muito fruto. Deus quer que você dê muito fruto. Essa é a vontade de Deus, muito, 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 muito fruto. Mas antes, tem que ter a semente. E pela palavra você vai crescer, 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 e a palavra vai encher você de fruto. Então não se preocupe em dar frutos, em ser selado, em ter o seu Deus na terra. Não se preocupe com isso. Sua preocupação deve ser que a semente esteja brotando no seu coração. Só isso. Sua preocupação é se você está tendo um tempo diário com Cristo. Se Cristo está habitando em você, se você está memorizando a palavra, se você está acreditando na palavra, porque ela mesma, por si só, vai operar em você tudo que é agradável a Deus. Amém. Tudo. E você vai ser um cristão perfeito. Você vai ser um cristão que vai realmente ser para a glória de Deus. Um cristão perfeito na reforma do vestuário, na reforma de saúde. Mas nada dessas coisas vai ser um fardo, porque na verdade isso vão ser frutos que estão sendo feitos de Cristo em você. Isso é o Evangelho. Isso é o que temos que pregar. Mostrar às pessoas a fraqueza deles, a minha fraqueza. Mas a palavra é poderosa. E que realmente isso tenha ficado claro. Esse foi o terceiro dia da criação. E que essa mensagem não fique somente aqui. Que você leve para o seu dia a dia, agora que você sair daqui. Que você leve isso para a sua prática diária. E você vê o poder que existe nisso. Eu poderia contar alguns testemunhos aqui, mas em outros momentos a gente vai comentar algumas coisas. Mas que Deus te abençoe. E que realmente você viva pela palavra. E que você seja justo em toda a justiça de Deus. E que Deus possa me achar, se Cristo voltasse amanhã, que todos nós aqui tenhamos uma fé suficiente de crer que a palavra de Deus pode me preparar agora. Vamos orar por isso? Pai, Jesus. Ó Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu dia sagrado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para nos ensinar, Pai, através da tua palavra. Mas queremos lhe pedir, ó Deus, a tua misericórdia, meu Pai. Quantas vezes temos sido tardios em entender, Senhor, em ter fé na tua palavra, Senhor. Nós confiamos tanto em nós mesmos para resolver as coisas, para resolver as situações, e raramente olhamos, Pai, para o poder da tua palavra, Senhor. Mas pedimos a mesma coisa, Pai, que um homem no passado pediu a Cristo. Ajude-nos em nossa incredulidade, Senhor. Ajuda, Pai, por favor. Porque mesmo a gente compreendendo isso, Pai, pode ser que daqui a pouquinho nossa fé falhe, Senhor. Mas fortalece nossa fé, Senhor. Por favor, Pai, que a mesma palavra que criou os mundos, ó Pai, opere em nosso coração, Senhor. Opere em nosso coração, que o Senhor tenha capacidade para cada um de nós de memorizar as Escrituras. E consigamos, ó Pai, fazer o que Cristo fazia, que a cada situação ele tinha que estar escrito para responder, Senhor. Por favor, Pai, nos ajude a ser assim, Pai. Precisamos ser assim urgentemente, Senhor. Não sabemos, ó Pai, quanto tempo de graça esse mundo ainda vai ter, Senhor. Não sabemos quanto tempo falta para Cristo sair do santuário. Mas sabemos que essa mensagem precisa chegar a rodear o mundo inteiro. Nos use para ser atalaia dessa mensagem, Senhor. Nos ajude a abrir os olhos, Senhor, dos nossos irmãos. Mas antes, abra nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, cria em nós um coração puro, Senhor. Porque nosso coração é mau, nosso coração é corrupto, Senhor. Mas cria em nós a mente de Cristo, o coração de Cristo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, disposição para ler a tua palavra, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, não queremos ler a palavra? Quantas vezes, ó Pai, em tempos que nós temos disponível, nós fazemos tantas coisas e damos o último lugar à tua palavra, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por não crermos no poder da tua santa palavra, Senhor. Nos perdoe por toda a incredulidade que manifestamos em nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor. E nos ajude, Pai, a sermos a geração que vai dar o alto clamor, Senhor. Que entende que somos fraquíssimos como uma planta, Senhor. Mas que entendemos também que a tua palavra é extremamente poderosa, Deus, e pode nos preparar hoje e em breve para estarmos prontos para passar pelo tempo de angústia, Senhor. Nos ajude porque não é fácil, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que Cristo em nós já temos a vitória, Senhor. Também, Pai, suplico ao Senhor que possamos ter uma boa noite de sono, Deus. Que cada verdade dessa encontre, Pai, um eco diário em nossa vida, Deus.
Nos ajuda a experimentar o poder da Sua palavra a cada dia, Senhor. Nos ajuda a conhecer novas promessas da Bíblia. E nos ajuda a ter uma fé, Pai, que se apodere dessa palavra, mesmo que as circunstâncias digam que não é, Pai. Mas cremos que a Sua palavra cria, Sua palavra não precisa de circunstâncias, porque ela é criativa, Senhor. Nos ajude a crer nisso, Pai, por favor. Isso é extremamente urgente. Faça com que nós sejamos esse povo que vai agora entrar em Canaã, Senhor. Por favor, porque é o que mais queremos, ó Pai. Liberta-nos desse mundo mal, Pai. Nós queremos ir para o lá, Senhor. Mas nos ajude a compreender o que precisamos compreender e viver o que precisamos viver. Pregar o que precisamos pregar, Senhor, para acabar logo a história desse mundo. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, ó Pai, pelos méritos e pelo nome de Jesus.